a segunda e última parte da aula sobre o sociólogo francês Émile Durkheim. Na primeira aula, definimos o conceito de fato social, vimos também o conceito de consciência coletiva e divisão social do trabalho. E a definição de Durkheim sobre o conceito de anomia, ou seja, comportamentos sociais que seriam desviantes das leis sociológicas naturais e que, portanto, colocavam em risco a existência, a sobrevivência da sociedade em um contexto de harmonia. Vimos dois tipos de organização social, primeiro a chamada solidariedade mecânica ou fundamental e depois a solidariedade orgânica. E na orgânica, a percepção dos problemas mais graves referentes às chamadas anomias sociais. Neste vídeo, vamos abordar um tipo específico de anomia sobre o qual Durkheim se debruçou para provar a validade de suas hipóteses, para elevar suas hipóteses à categoria de conceitos, e é o estudo da anomia chamada suicídio, livro de 1897, e que pode ser visto como uma obra-prima da sociologia de Émile Durkheim. Então vamos lá, abordar agora a obra O Suicídio, de Émile Durkheim. A obra O Suicídio, de Émile Durkheim, publicada em 1897, é um livro fundamental para que tenhamos uma compreensão do que é a sociologia de Durkheim. Neste livro, Durkheim estuda o fenômeno social do suicídio, mas o seu objetivo, de fato, é demonstrar que a sua sociologia tem um valor de ciência e que a sociologia tem os instrumentos necessários para estudar a sociedade. É nesta obra que ele visa demonstrar que os conceitos de fato social, anomia, leis sociais naturais, solidariedade orgânica, todos aqueles conceitos vistos na aula anterior têm validade. Então Durkheim pega uma anomia social, o suicídio, realiza um estudo sobre ela, visando comprovar as suas teses, os seus conceitos fundamentais. Para isso, como começa esse estudo do suicídio em Durkheim? Primeiro, como todo estudo científico, ele levanta uma hipótese. E qual é essa hipótese? O suicídio, um ato que seria o ápice do individualismo, não é determinado por condições subjetivas, individuais ou psicológicas, mas sim é determinado por condições sociais. É aquela tese de Durkheim que uma sociedade não é a simples soma dos indivíduos, mas sim indivíduos ligados por uma consciência coletiva. E que quanto maior o sentimento de pertencimento a essa sociedade, ou seja, quanto maior a efetividade da consciência coletiva, menos casos anômicos teremos. Quanto menor é o sentimento de pertencimento, quanto menor a efetividade desta consciência coletiva, maiores serão os casos de anomia. Então Durkheim coloca na questão da sociedade, na visão do todo, o foco sobre o estudo do suicídio e não nas causas psicológicas e individuais. Se ele conseguir demonstrar isso, ele terá cumprido o seu objetivo, provar que os fatos sociais independem de aspectos subjetivos, ou que, pelo menos, que os fatos sociais acontecem de forma autônoma. Os fatos subjetivos podem até catalisar ou atrasar, mas é inevitável. Aquilo que está determinado pelas leis sociais naturais acontecerá independentemente de nossas opiniões, de nossas paixões. Então, os comportamentos individuais, eles não impediriam o cumprimento dessas leis sociais. Esse é o seu principal objetivo. Agora, como é um estudo científico, ele obviamente adota uma metodologia. E ele adota aqui a metodologia fundamental de qualquer estudo científico. Primeiro, ele parte da definição de um fenômeno. E é fundamental, quando montamos um estudo científico, definirmos o nosso objeto de estudo, o fenômeno a ser estudado. Ou seja, qual é o recorte. Então, Durkheim estudará somente o suicídio. É uma obra com recorte muito específico. O próximo ponto é definir quais são as hipóteses anteriores sobre o suicídio e refutá-las. Pelo menos refutar as hipóteses mais aceitas. E aqui,
Durkheim se preocupa em demonstrar como é possível realizar um estudo sobre o suicídio sem se pautar em questões de cunho religiosas, em questões de cunho psicológicas e assim por diante. Então ele quer demonstrar a validade sociológica deste objeto, refutando hipóteses anteriores que se calcavam ou em questões religiosas ou em questões psicológicas subjetivas. O próximo ponto, estabelecer uma tipologia, quais são os tipos de suicídio. Há tipos diferentes? Se há, quais são? E por último, uma definição de uma teoria geral, ou seja, uma teoria que englobe todos os elementos fundamentais deste fenômeno que é o suicídio. E como é possível definir tudo isso? Bom, como toda boa pesquisa científica, temos que fazer uma coleta de dados, temos que fazer análises estatísticas, ou seja, temos que ter um lado quantitativo da pesquisa para só então partirmos para uma análise qualitativa da pesquisa. Esse é um ponto fundamental até hoje nas pesquisas de ciências sociais. Você tem o qualitativo e o quantitativo, que chamamos, no meio de quali e quant, ou seja, os dados frios e puros não têm uma interpretação. Então você pega o quantitativo e a partir dos conceitos, das ferramentas sociológicas, faremos uma interpretação sobre esses dados para chegar numa análise qualitativa. Partimos do quantitativo para chegarmos no qualitativo. É uma metodologia fundamental para as ciências sociais e que Durkheim adotará nesse estudo. Então, se você gosta de sociologia, do estudo de ciências sociais, essa obra, além de ser interessante por si só, ela também é uma aula de como desenvolver uma pesquisa sociológica. E mesmo sendo do começo, ou melhor, do final do século XIX, ela ainda tem a sua atualidade, ainda mais num contexto em que vivemos, no qual o campo das opiniões das paixões vem tomando cada vez mais o lugar da pesquisa e da ciência. Então vale a pena olhar com atenção esse estudo, concordando ou não com as conclusões de Durkheim. Pois bem, essa é uma visão geral sobre a questão científica da obra. Agora vamos passar para as informações específicas da obra. Primeiro, a definição de suicídio que Durkheim nos dá. E aqui eu abro aspas. Suicídio é todo caso de morte provocado direta ou indiretamente por um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ela sabia que devia provocar esse resultado. De tudo isso que foi lido nessa definição, o mais importante para Durkheim é que o suicídio é um ato que é cometido com a consciência do indivíduo. Ele sabia que aquilo devia provocar esse resultado. Então é fundamental entender que o suicídio para Durkheim é um ato consciente. É um ato que o indivíduo toma por vontade. Ele quer cometer este ato. Então temos que fazer uma diferenciação sobre, por exemplo, atos que sabemos que causam a morte, mas que aquele que comete nega que aquele ato causa a morte. Um exemplo muito simples e sem nenhum juízo de valor na minha fala. Pense no ato de fumar. Sabemos que o cigarro causa uma série de doenças potencialmente fatais. Sabemos hoje que a pessoa que não fuma terá um risco de morte menor do que a pessoa que fuma. Mas quando você explica isso para um fumante, o fumante nega esses riscos. Então você fala para um fumante, olha, você está fumando muito, você vai poder ter um infarto, um câncer de pulmão, e o fumante, até por efeito do próprio vício, enfim, de todas as questões que vocês conhecem do ponto de vista da dependência química ao cigarro, ele tenderá a negar, muitas vezes. Não mata, é mentira, as pesquisas são falsas. Nesse caso, então, não seria um suicídio, porque o fumante, ele nega que aquilo que ele está fazendo o mata, percebeu? Então, quando você vê na mídia, quem fuma é um suicídio em potencial, não, porque ele está negando conscientemente que aquele ato mata. Não estou falando mal dos fumantes, estou dando um exemplo de um equívoco de aplicação desse conceito de Durkheim a atos que existem hoje. Então, quando o Durkheim fala sobre o suicídio, ele fala, olha, é alguém que está se matando e ele sabe
que aquele ato vai matá-lo. A consciência aí é muito importante. E ele também fala de um ato positivo e de um ato negativo, né? O ato positivo, o disparo de um revólver. Então eu fiz algo, eu executei uma ação que me tirou a vida. Um ato negativo, a greve de fome, eu parei de fazer algo, ou seja, comer, e que me levou à morte. É uma diferença mais técnica, mas para você, isso é bom para que você entenda como o Durkheim se aprofundou no recorte do seu objeto de estudo. Uma vez dada, então, essa definição, e tomando um cuidado para que o conceito de suicídio não comece a ser aplicado em tudo, né? Porque aí você não fez ciência, né? O conceito, ele é restrito, ele tem um recorte. O conceito não pode explicar tudo, ele explica aquele objeto de estudo, aquele recorte que você fez. Então aqui o Durkheim já definiu muito bem esse recorte. O próximo passo, feita a definição, é entender o suicídio como um fato social, não como um fato individual. Então, o objeto de estudo de Durkheim não são casos isolados de suicídio. Ele estuda aquilo que ele denominou taxa de suicídio global. Ou seja, você pega todos os suicídios que você conhece e mede ao longo do tempo uma variação na taxa média desses suicídios. E Durkheim aqui chega a uma conclusão muito interessante. É claro que é difícil propor essa conclusão de maneira tão forte, tão objetiva, porque sabemos que o ato do suicídio ele é acompanhado de uma visão negativa socialmente. Ele é acompanhado de um preconceito. Então sabemos hoje que muitos casos de suicídio não são notificados porque existe uma visão que condena o suicida, que o culpa. Então é claro que trabalhar com esses dados muitas vezes encobre uma certa realidade. Mas é aquilo que se tem à mão, então Durkheim lança a mão desses dados, mesmo consciente, muitas vezes, da imprecisão desses dados. E o que ele nota? Ele nota que ao longo da história sempre tivemos suicídio, mas que a taxa de suicídio sempre foi mais ou menos constante. Apresentava pequenas variações negativas ou positivas, mas que na média a taxa era mais ou menos sempre a mesma. Mas ele nota que a partir fundamentalmente do processo de industrialização, da urbanização decorrente da Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII, do desenvolvimento do fenômeno de massas, ou seja, ele nota que a partir da constituição da solidariedade orgânica, a taxa de suicídio tem aumentado. Então, como a taxa tem aumentado, isso é um fato interessante. Esse é um fenômeno a ser estudado. A taxa de suicídio global, que ao longo da história foi mais ou menos constante, tem apresentado um aumento significativo. Esse aumento é um fato social interessante a ser estudado. É algo novo. Por que está acontecendo isso? Se você pensar numa perspectiva individualista de explicação, porque fulano, beltrano, cicrano pensa assim e sofre isso. Mas como Durkheim é um sociólogo, qual é a pergunta dele? O que está acontecendo na sociedade que está levando mais indivíduos ao ato do suicídio? Então, ele considera as causas psicológicas irrelevantes, é o recorte dele, e perceba, o Durkheim aqui não quer dizer que a psicologia é irrelevante, não. A psicologia é uma ferramenta que ajuda no tratamento do indivíduo. Só que Durkheim é um sociólogo. Ele quer uma ferramenta que fale da sociedade. Então, temos que tomar muito cuidado para não colocarmos Durkheim numa situação que não é a real da sua obra. Ele não está invalidando a psicologia, mas está falando, a psicologia serve para tratar o indivíduo, o meu foco é a sociedade. Então ele considera irrelevante as causas psicológicas. Ele aborda aqui, então, uma relação interessante. O problema da predisposição individual e da determinação social. E Durkheim é muito claro nisso. Salvo raríssimas exceções ligadas, então, a patologias, a casos clínicos, o suicídio é determinado por condições sociais. A predisposição individual, ela pode ser um catalisador do processo.
E como catalisador, ela não evita que o processo aconteça. Então, numa escala de hierarquia, Durkheim coloca como a causa fundamental a determinação social e a predisposição como uma causa conjuntural. A determinação social seria a estrutura e a predisposição individual a conjuntura. Correto? Então, percebam, ele não nega a predisposição individual, mas diz que essa predisposição ela é um catalisador dos processos que são determinados pela sociedade. E aqui Durkheim começa a fazer uma diferenciação para refutar teses anteriores. Durkheim demonstra o seguinte, que o suicídio não é um fenômeno de imitação social. Vamos entender o que é imitação social. A imitação social é um comportamento que os indivíduos adotam de maneira irrefletida, ou seja, sem consciência. E se voltarmos um pouquinho na aula, Durkheim define o suicídio como um ato consciente. Então, Durkheim fala, o suicídio não é um ato inconsciente. Então, ele não acontece porque há muitas pessoas se matando. Essa é a ideia dele. Então, ele risca daí a definição do suicídio como um fato social. Durkheim também diferencia o suicídio da chamada fusão de consciências, ou seja, do espírito de corpo, que é aquele comportamento que leva a uma redução da nossa capacidade racional quando somos tomados por forte comoção devido ao sentimento de fusão com uma coletividade. Para simplificar essa explicação, imaginem uma pessoa calma, tranquila, pacífica, que seria incapaz de agredir outra pessoa enquanto indivíduo, mas que, de repente, em meio a uma coletividade, na qual todos vestem o mesmo uniforme, na qual todos têm o mesmo grito de guerra, aquilo vai gerando um aumento da condição emotiva do indivíduo, uma redução da sua capacidade racional e a pessoa se sente não mais como indivíduo, mas como um todo. A sua força, a sua violência não é mais a dele indivíduo, mas ela é a da soma de todos os indivíduos. Nós podemos ter isso, por exemplo, num comportamento de grupos que saem às ruas e começam a atacar outros indivíduos. Nós podemos ver isso de maneira menos, talvez, violenta, mas na comoção que se sente, por exemplo, num show de música, um show de rock, seja qualquer que seja, onde de repente uma música leva a um aumento da emoção dos espectadores e todos começam a cantar juntos em uníssono e aquilo te causa uma comoção enorme. Então, Durkheim quis diferenciar o suicídio desses dois fenômenos, tanto do ato irrefletido da imitação social, quanto também da fusão de consciências do espírito de corpo. Então, muita atenção. O suicídio não seria dado por condições tais quais esses dois processos. Aqui eu coloquei uma foto de um jogo de futebol em que você percebe nitidamente a fusão de consciências. Ou seja, aqui nessa foto, o indivíduo ele é muito menos importante. E o que aparece é um comportamento coletivo. O que o Durkheim quer dizer? Que apesar do suicídio, ser definido como um fato social, ele não é ocasionado de maneira inconsciente, como acontece na fusão de consciências e também na imitação social. Então ele diferenciou o suicídio desses dois fenômenos. E agora, uma vez diferenciados, Durkheim passa para a definição da tipologia do suicídio. Então, quais seriam os tipos de suicídio? Durkheim define 3 correntes chamadas suicidógenas. 3 tipos fundamentais de suicídio. E lembrando, é uma tipologia. É claro que, na realidade, essas tipologias podem se misturar. Mas para um estudo ser eficiente, ser efetivo, é necessário dividir, então, essas 3 correntes. A primeira corrente seria o suicídio egoísta, ou egótico. O suicídio egoísta, ele é um suicídio no qual ele aconteceria para Durkheim em situações nas quais os indivíduos teriam uma intolerância
aos limites sociais imperativos. Volta um pouquinho para a aula passada. Quando a gente pensa na solidariedade mecânica ou fundamental, o indivíduo ele é tão fortemente dominado pela consciência coletiva que ele se sente tão fundido à sociedade, ele compreende tão bem qual é a sua função, há um mecanismo tão forte de justiça ali, pela sociedade ser menos diferenciada e assim por diante, que ele aceita os imperativos. Aí Durkheim nota o seguinte: há alguns casos de alguns indivíduos que não aceitam esses imperativos, ou porque se sentem acima da sociedade, um sentimento de superioridade, ou porque tem uma indiferença. E atenção, a indiferença não é sinônimo aqui de frustração. Eu tenho um sentimento de superioridade, eu sou superior à sociedade, esta sociedade não me merece, eu estou à frente do meu tempo. Ou então um comportamento de, para mim, tanto faz, nada disso me afeta. Esses dois comportamentos levariam a um tipo de suicídio, no qual o indivíduo pensa somente em si próprio, mas se ele pensasse só em si próprio e se sentisse reconhecido na sociedade, ele não teria nenhum sentimento de indiferença ou uma superioridade que levava à indiferença. Então, Durkheim nos chama atenção para isso. É um comportamento individual, mas que só leva ao suicídio devido à questão social. Então, é um ato individual com uma perspectiva social, não é um ato puramente individual. Esse ponto, então, demonstra que o suicídio egoísta pode acontecer em qualquer sociedade. O indivíduo não se encaixa e não quer se encaixar na sociedade. É fundamental essa parte do não quer se encaixar. Para ele, a sociedade não serve. Tudo bem? Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto, o segundo tipo de suicídio, é o chamado suicídio altruísta, ou um suicídio de plena fusão do indivíduo na sociedade. É um tipo de suicídio que demonstra que o indivíduo foi tão bem socializado que a sua consciência individual nunca será superior à consciência coletiva. Se no primeiro tipo de suicídio a consciência individual é totalmente superior à consciência coletiva, no segundo tipo de suicídio, a consciência coletiva é totalmente superior à individual. Eu estou tão bem socializado que eu sempre coloco em segundo plano os meus interesses individuais. Ou seja, eu tenho uma função social a cumprir na sociedade, eu sei qual é essa função, eu reconheço essa função, eu me sinto parte fundamental desta função. Então, esta função social dá sentido à minha vida. Exemplo, imaginem um bombeiro. Um bombeiro que entra num prédio em chamas. O bombeiro que entrou no World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Um bombeiro experiente, ao olhar a condição do prédio após os dois aviões colidirem com os prédios, sabe, aquele prédio cairá. Se ele vai cair, é um incêndio, as chances de que eu morra aqui são quase que absolutas. Ora, então o indivíduo deveria pensar no seu instinto de sobrevivência, mas ele é tão bem socializado que ele vai cumprir essa função, mesmo que custe a vida dele. E aí talvez você pensará, mas olha, ele vai morrer. Sim, só que outros bombeiros que morreram em ação, que morreram numa situação como essa, se tornaram heróis, foram reconhecidos, houve uma recompensa àquele ato de bravura. E aí você se lembra que para Durkheim, o sentimento de pertencimento à sociedade, a eficiência da consciência coletiva é diretamente proporcional ao sentimento de justiça. E a justiça ocorre quando eu me sinto recompensado por seguir as regras. E sei que se eu não seguir, a punição acontecerá. Então, vendo casos anteriores de bombeiros que se colocaram em risco de vida, que vieram a falecer, mas que depois foram homenageados e viram heróis, isso demonstra que é justo o que eu faço. Então perceba como há na tipologia de Durkheim dois
tipos de suicídio que são diametralmente opostos: o egoísta e o altruísta. Poderíamos dar outros exemplos de altruísta: o capitão que resolve afundar com um navio, o soldado que vai para a guerra. Então, vários tipos de suicídio se encaixariam ali. E percebam, por que é um suicídio? Porque conscientemente eu sei que ao me expor àquela situação do prédio em chamas, do navio afundando, da linha de frente na guerra, o resultado mais provável é a minha morte. Então é um tipo de suicídio. Mas eu reconheço que devo cumprir essa função. Eu estou totalmente socializado aqui. A sociedade vem antes da própria vida individual. Ora, o que Durkheim dirá então desses dois tipos de correntes suicidógenas? Esses tipos de suicídio sempre existiram. Eles não são, então, fenômenos sociais distoantes das regras, das leis sociais. Esse tipo de suicídio pode ter uma variação pequena no seu número, mas ele sempre existiu. É isso que Durkheim afirma, então, que leva a uma variação mais ou menos constante da taxa de suicídios ao longo da história. Porém, nós falamos agora há pouquinho na aula que Durkheim nota que a partir da formação da sociedade industrial há um aumento nessa taxa de suicídio. Então, o aumento desta taxa, dirá Durkheim, não acontece nem pelo aumento do suicídio egoísta, muito menos pelo aumento do altruísta. O que acontece é que surge um novo tipo de suicídio, o chamado suicídio anômico. E se ele diz que é anômico, olha o que Durkheim diz. Os outros dois suicídios, o altruísta e também o egótico, o egoísta, sempre existirão. Eles não são anômicos, eles são normais, do ponto de vista sociológico, não do ponto de vista psicológico, voltando àquele recorte. Agora, o anômico coloca em risco a validade da sociedade, o funcionamento da sociedade, a coesão social. O suicídio anômico, dirá Durkheim, é uma consequência de uma ineficiência da consciência coletiva, ou seja, de um sentimento de frustração em relação à sociedade. Ele é um reflexo da desintegração da consciência coletiva. Como que o indivíduo estaria, então, agora na sociedade industrial? Ora, ela é tão fragmentada, ela tem funções tão pequenas e distintas entre si, e às vezes o indivíduo pode acumular diversas funções, que os indivíduos não conseguem reconhecer com clareza o papel que eles desempenham na sociedade. O que não quer dizer que eles não queiram participar da sociedade. Eis a diferença do suicídio egótico, egoísta, para o anômico. No egoísta, eu não quero participar ou eu sou indiferente. No anômico, eu quero fazer parte. Eu desejo estar na sociedade. Eu quero cumprir as regras. Mas, primeiro, eu não entendo exatamente quais são as regras, eu não compreendo quais são as funções, e por mais que eu tente, eu não me sinto recompensado. E se eu não me sinto recompensado, quebra-se o elemento da justiça. De novo, sigo a regra, recompensa. Rompo a regra, punição. Ora, esse indivíduo, ele entende que ele está seguindo a regra, mas ele não se sente recompensado. Talvez porque ele não tenha consciência de qual é a regra, de qual é a sua função. Talvez porque ele projete um tipo de recompensa que não é a recompensa dada àquela função que ele cumpre. Resumindo tudo isso, o indivíduo começa a se sentir frustrado, aumentando um sentimento de irritabilidade, começa a se sentir injustiçado porque ele tenta e não consegue se encaixar, e isso é uma decorrência da incapacidade deste indivíduo de identificar e cumprir o seu papel social. Ora, aí a falha é da sociedade. Dirá Durkheim que a sociedade não está conseguindo educar, demonstrar para esse indivíduo quais são as funções sociais, quais são as demandas de cada função e qual é a recompensa de cada função. Essa falha na exposição dessas funções sociais aos indivíduos torna os indivíduos, muitas vezes,
pessoas que demandam mais do que aquela função social pode dar. Consequentemente, ele se sentirá frustrado, irritado, injustiçado. Então perceba, Durkheim não focou a falha no indivíduo, mas numa sociedade que não consegue socializá-lo. As formas de socialização que eram eficientes na solidariedade mecânica fundamental não têm mais eficiência, porque agora estamos vivendo uma solidariedade orgânica, funcionalista. Temos que mudar a forma de socialização para diminuir um sentimento de impotência e de frustração. Vamos pegar aqui um trecho do Raymond Aron no livro Etapas do Pensamento Sociológico sobre Durkheim. Olha o que dirá Aron. Durkheim indica que as sociedades modernas apresentam certos sintomas patológicos, principalmente a insuficiente integração do indivíduo na coletividade. O tipo de suicídio que, sob este ponto de vista, interessa mais a Durkheim é o que ele chama de anômico. É a causa do aumento da taxa de suicídio nos períodos de crise econômica e também em períodos de prosperidade, isto é, em todos os casos em que se produz um exagero de atividade e uma ampliação das trocas e das rivalidades. Estes fenômenos são inseparáveis das sociedades em que vivemos, mas a partir de um certo limiar tornam-se patológicos. Então Durkheim vai falar o seguinte para a gente: o que está aumentando não é a taxa de suicídio egótico, nem do suicídio altruísta, mas de um tipo de suicídio que é anômico, que é ruim para a sociedade e que ocorre nos extremos da sociedade. Ora, finalizando, qual seria então a solução que Durkheim proporá não só para a anomia do suicídio? Essa foi só um estudo, um exemplo, mas para qualquer anomia. A primeira resposta de Durkheim é a disciplina. É educar os indivíduos para entender que, voltando à aula passada, numa sociedade em que há um aumento de competição entre os indivíduos, para que a sociedade não derive para uma situação de uma seleção, entre aspas, natural, onde só alguns indivíduos poderão sobreviver e a maioria não, o ideal é educar os indivíduos para a divisão social do trabalho. É entender que todas as funções são necessárias, que cada função tem um tipo de recompensa e que isso vai criar uma noção de justiça. É explicar de maneira racional e não de maneira subjetiva os benefícios da divisão social do trabalho. Isso criaria um reforço da consciência coletiva, um reforço do sentimento de compreensão do que é a sociedade, seus mecanismos de funcionamento e o entendimento de que a sociedade é uma força hierarquicamente e moralmente superior. O indivíduo deve se moldar à sociedade e não o contrário. Ora, e por que isso, dirá Durkheim? Porque de outra forma derivaremos para aquela seleção natural na qual nem todos os indivíduos poderão sobreviver. Então é necessário mostrar para os indivíduos que a diferenciação social é fundamental para que possamos viver em sociedade. Para Durkheim, então, essa visão trará uma noção de que podemos sim viver com igualdade e liberdade. Não é uma igualdade em que todos serão iguais em recompensas, mas é uma igualdade diferenciada. E qual é a igualdade, então? Para cada função, esta é a recompensa. Todos aqueles que exercem a mesma função têm a mesma recompensa. Todos aqueles que rompem a função têm a mesma punição. E também uma noção de liberdade. Liberdade porque só assim todos poderemos sobreviver. As leis devem garantir a justiça entre os indivíduos, e a liberdade individual será sempre limitada pela igualdade de direitos de cada função. Senão a sociedade vai derivar para uma luta de todos contra todos. E retomamos a ideia também hobbesiana. A conclusão dele, então, que podemos tirar, na verdade, sobre Durkheim, é que Durkheim tem uma visão funcionalista de sociedade. Ou seja, temos que cumprir funções na sociedade. As funções são distintas, as funções têm recompensas diferentes, aqueles que rompem uma função são punidos da mesma forma e que, sim, a diferenciação entre as pessoas é o que vai garantir um correto funcionamento da sociedade.
Ela é positivista? Ela é positivista, pois temos então leis que se impõem sobre os indivíduos. É claro, a sociedade é superior ao indivíduo. Aqui, é claro que muitos podem discordar das conclusões de Durkheim, mas é inegável que, do ponto de vista da construção da sociologia como ciência, essa foi uma etapa fundamental para entendermos como abordar um problema sociológico. Se você concorda ou não, aí já é outra questão. Mas temos sempre que, antes de elaborar a crítica, compreender como funciona a sociologia de um determinado autor. E no caso, abordamos então nesses 2 vídeos a sociologia